paz do Senhor Jesus, amado ouvinte, você que está assistindo o programa Sob a Lâmpada da Palavra. Prazer estarmos juntos em mais um programa. O tema de hoje você leu aí embaixo, né? Crescimento espiritual. Vamos falar um pouco sobre o que é crescimento espiritual, como é que se cresce espiritualmente falando, quais são os sinais que evidenciam que há um crescimento espiritual na vida da pessoa. A gente vai entrar nesse assunto já já. Quero deixar antes o nosso e-mail para você, pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Você que quer entrar em contato conosco, deixar uma sugestão para um tema do próximo programa, uma dúvida, uma pergunta, algo que você queira perguntar. Se você queira que estejamos dando aula na escola dominical na sua igreja, ou pregando na sua igreja, na sua cidade, eu não cobro para ensinar nem para pregar o Evangelho de Jesus, porque de graça eu tenho recebido, de graça eu tenho passado, e é o Espírito de Deus a quem eu sou dependente eterno, e sem Ele nada posso fazer, seja toda honra e toda glória. E o nosso telefone, estamos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, 021 é o DDD 987285625, 987285625. Quero mandar um abraço a você, amado ouvinte da Santa Palavra de Deus, que tem colaborado. Quero agradecer essas pessoas que têm colaborado conosco de uma maneira que só o Espírito de Deus pode te recompensar. Pessoas têm feito blogs, têm feito sites, têm posto os vídeos, as mensagens do programa. Você do Japão, você dos países da Ásia, da Oceania, Japão também, envolve países da Europa, países da América do Sul, América Central, América do Norte. Quero te agradecer. São tantos os países e são tantos os blogs e sites que, se eu começasse a falar um por um, tenho certeza que deixaria alguns de fora. Eu quero só te agradecer, você que tem feito essa obra, tem pego as mensagens, colocado lá. Nós não trabalhamos por cifras, trabalhamos por vidas, e tudo isso é para a glória e honra do nome de Jesus, a qual sem Ele, eu não me canso de dizer, nada podemos fazer. Programa Sob a Lâmpada da Palavra é uma direção do Espírito de Deus, e o nosso objetivo é que vidas sejam libertas do cativeiro do inimigo e do cativeiro dos homens. Tem homens que também escravizam a pessoa com ensinamentos errados, através de ameaça, querendo prender as pessoas nos lugares, através de ensinamentos errados, de ameaças, de falsas profecias. Está cheio disso por aí. Mas sob a lâmpada da palavra, tudo isso é esclarecido e a tua mente fica limpa, avivada, iluminada, para você tomar a decisão correta, que é a decisão por Cristo, pelo que Cristo fala. Crescimento espiritual. Muita gente fala sobre crescimento espiritual. Crescer já está dizendo, né? O que significa crescer? Desenvolver, alterar o formato. Quando uma criança, obviamente é criança, ela tem um formato de corpo, ela tem um tamanho de membros no corpo, é de um determinado tamanho. Quando ela vai crescendo, naturalmente falando, quando ela vai crescendo, automaticamente todo o formato do seu corpo se desenvolve. Cresce os ossos, que é a estrutura espiritual do corpo espiritual, né? Cresce os ossos, crescem os nervos, a pele estica, tudo se desenvolve, tudo cresce, tudo é transformado, tudo é alterado de acordo com o crescimento gradativo que a criança vai chegando, até obviamente chegar à idade adulta e vai estar crescendo. Enfim, isso é naturalmente falando. Espiritualmente falando, também é assim. Entramos no reino de Deus como uma criança, precisando do leite. Vamos falar até sobre isso numa passagem que eu separei. Precisamos do leite racional, ou seja, da palavra viva, do leite espiritual, que é os ensinamentos de Jesus, e vamos crescendo. Conforme nós vamos crescendo, o Espírito de Deus vai trazendo novos componentes, novos alimentos da palavra, para fazer com que a nossa vida espiritual também vá se desenvolvendo, porque nós estamos alma e espírito dentro do corpo. Alma e espírito dentro do corpo. Como o corpo se desenvolve naturalmente, a alma e o espírito se desenvolvem espiritualmente, e o espírito do homem e da mulher foi criado por Deus para ser depósito da palavra de Deus. Oséias
capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos, olha aí o conhecimento, e prossigamos em conhecer a Cristo. Então, o crescimento espiritual, ele não tem um teto, ele não tem um limite, ele é ilimitado, depende do desejo da pessoa de querer crescer. E quais são os elementos que compõem o crescimento espiritual? Que sem esses elementos não existe crescimento espiritual. Em primeiro lugar, palavra de Deus. Sem o conhecimento das Escrituras, não tem como você crescer. Ou seja, não existe crescimento espiritual sem o conhecimento das Escrituras, sem o exame das Escrituras. João 5,39. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, sem o conhecimento das Escrituras, não tem como. Oséias 4, agora capítulo 4, versículo 6. O meu povo, disse Jesus, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, conhecimento desenvolve, é o fator número 1 para desenvolver o crescimento espiritual. Número 2, para que haja um verdadeiro crescimento espiritual. E só pode haver crescimento espiritual com a tua vida fundamentada nos ensinamentos de Jesus. Não é com costume de igreja, não é com nome de igreja, não é com tempo de igreja, não é com tempo de idade, não é nada disso. Crescimento espiritual, ele vai começar a acontecer na tua vida de acordo com o que você se interessar pela palavra. Quanto mais tu se encher da palavra, mais rápido espiritualmente tu vai crescendo. Número 2, não há crescimento espiritual sem santificação. O que é santificação ou santidade? É separação. Santificação não tem nada a ver com camisa de manga comprida, nem gravata, nem terno, nada disso. Santificação significa separação das práticas mundanas e observação e prática da palavra de Deus. Isso é santificação. É não praticar as coisas do mundo, e sim praticar as coisas de Deus. Por isso se diz: eu estou me santificando, estou praticando a palavra de Deus. Número 3, não existe crescimento espiritual sem uma vida de oração. Vou repetir mais uma vez Oséias 6,3. Oséias 6,3 não é somente o buscar o conhecimento, lendo as Escrituras, mas o buscar o conhecimento, conheçamos e prossigamos a conhecer, através da intimidade da oração. A oração, o Espírito Santo trabalha na oração com um processo de crescimento espiritual. Detalhe, mas só existe oração que Deus recebe quando essa oração vem de pessoas que têm o conhecimento das Escrituras. Se você despreza o conhecimento das Escrituras, Deus abomina a tua oração. Lembra do programa chamado Abominação? Procura aí no nosso canal IP Palavra de Poder, nosso canal no YouTube, você vai ver o programa Abominação. Se você rejeitou a palavra de Deus, até a tua oração é abominável diante do Senhor. Deus não recebe. Então, palavra de Deus, santificação e uma vida de oração. Sem esses 3 elementos, não há crescimento espiritual. Não tem como. Eu tenho 25 anos de igreja. Conhece Bíblia? Não. Mergulha nas Escrituras? Não. Tem uma vida de oração? Não. Então, foram 25 anos inúteis. 25 anos sentando no banco, 25 anos comendo migalha, quando comeu, e 25 anos perdendo tempo. Agora tem gente que diz assim: pastor, eu tenho 6 meses, 1 ano de igreja, mas eu como Bíblia, eu examino as Escrituras, eu levo uma vida de oração, eu levo uma vida de santificação. Vai ver a vida dessa pessoa com outro que tem 25, 30, 40 anos de igreja. Outra coisa, o título que a pessoa recebe não reflete o crescimento espiritual que houve na vida dele. Sabe por que eu estou dizendo que não reflete? Porque tem gente que recebe título dado pelos homens. Aí tu vê a pessoa com um título dado pelos homens, pensa que porque aquela pessoa tem um título, é porque tem um nível de crescimento espiritual. Os homens, já tem um programa chamado Consagração Humana, né? Ou melhor, Consagrados por Deus, no nosso canal também. Os homens podem te dar um título, mas só Deus dá a unção do título. E Deus só unge
conhecimento, porque o conhecimento espiritual ele não para nunca. Ele alcançou um certo nível de conhecimento, aí Deus o consagrou por causa do conhecimento das Escrituras, da santificação, da vida de oração. Deus o consagrou para aquele ministério. Então, é o conhecimento das Escrituras a base do crescimento espiritual. Sem o crescimento espiritual, sem o conhecimento das Escrituras, não tem crescimento espiritual. E quanto mais você vai crescendo espiritualmente, a tua visão espiritual ela vai mudando. Quer ver um exemplo? Imagine uma escada, não na horizontal nem na vertical, mas uma escada transversal, assim. Quando a pessoa está no primeiro degrau, ela tem uma certa visão, espiritualmente falando. Quando ela está no segundo degrau, ela já passa a ter uma outra visão. Quando ela sobe mais um degrau de crescimento espiritual, a visão já vai alterando. Quando sobe mais outro degrau, quando ela vai subindo os degraus, ela vai enxergando coisas que no primeiro e no segundo degrau ela não estava enxergando. Então, quanto mais a pessoa vai crescendo espiritualmente, mais longa vai ficando a visão espiritual, porque ela vai subindo os degraus espiritual, ela vai enxergando além, muito mais além do que aquele que ainda está no primeiro, no segundo, nos primeiros degraus. Então, crescimento espiritual, meu querido, não é também crescimento em cima da cabeça dos outros, não, tá? Crescimento espiritual é para mostrar que quanto mais a gente crescer espiritualmente, mais a gente tem que se preocupar em servir, porque o crescimento espiritual é para te dar visão espiritual, discernimento espiritual e uma intimidade mais ainda profunda com Deus. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz Paulo. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Tem gente que diz assim: eu ganhei tantas almas para Jesus, eu ganhei tantas almas para Jesus. Aí o outro diz: eu também estou ganhando almas para Jesus. Deixa eu te dar um conselho, meu amigo, você que pensa assim, pega uma água para mim, por gentileza. Ninguém ganha almas para Jesus. Ninguém ganha almas para Jesus. Ah, pastor, então me prova na Bíblia. Eu vou te provar. Jesus disse que sem o Espírito dele, nada podemos fazer. Quero ver tu ganhar uma alma para Jesus sem o Espírito de Jesus. Não tem como. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Obrigado. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Então ninguém ganha alma para Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então que história é essa? Eu estava num culto, ganhei tanto, eu ganhei, não ganhei. O Espírito de Deus usou a minha vida como um cano que é cortado nas duas pontas, como eu costumo dizer, para que ele ganhasse, para que ele alcançasse, para que ele chegasse até as vidas e elas se rendessem a Jesus. Não sou eu que ganho, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, Paulo está dizendo. Mas Cristo que dá, Deus que dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Mas Deus que dá o crescimento. Então, a pessoa recebeu a palavra, vem outro lá, enxerta mais palavra e mais palavra, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz com que a pessoa cresça espiritualmente. Disse Jesus: sem mim nada podereis fazer. E aí tem sido a queda de muita gente. Tira o eu, meu amigo, da tua vida. O único eu que tu tem que se referir é o Senhor dos Exércitos. O eu sou, como ele se revelou a Moisés, quando ele perguntou: o faraó vai dizer, Senhor, quem te enviou? Quem eu vou dizer que me enviou? Tu diga que o eu sou te enviou. O único eu é o Senhor dos Exércitos. Nós não ganhamos almas para Jesus. É o Espírito de Deus que, pela sua infinita misericórdia, quando encontra um homem e uma mulher verdadeiramente a seu serviço, não é o que tu vê aí na televisão, não, aquela prostituição maligna lá, não, pedindo
convence as pessoas e recebe. Então o que nós somos na mão do Senhor? Um instrumento somente. A excelência, a honra e a glória é do oleiro, somos apenas um vaso. Ainda em Coríntios, agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, ainda em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, só passar umas páginas, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, disse Paulo, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe o que Paulo estava dizendo para essa igreja de Corinto? Que era uma igreja cheia de vaidade, um se achava melhor que o outro, era um não me toque, qualquer coisinha um saía, qualquer coisinha tinha confusão. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Quando eu era menino, mas um menino, uma criança, briga, daqui a pouco discute, se empurra, daqui a pouquinho já estão brincando junto novamente. Menino age como menino, faz como menino. Criança, tu fala um pouquinho mais alto, ela se magoa, se dói, se sente. Daqui a pouco tu vai lá, conversa, ela vem se achegando, já parece que nada aconteceu. Você não pode. Até quando você vai ser menino, criança, dentro dos atos do Senhor? Você tem que se interessar por esse alimento poderoso, que é a palavra de Deus, que vai te dar um crescimento espiritual. Não vai para a igreja hoje porque, irmã, o pastor passou por mim, nem falou comigo, de repente ele nem te viu. É atitude de menino. Irmã, o que aconteceu? Aquela irmã só senta com a outra, eu vi as duas conversando, aí de repente olhou para mim, estava falando de mim. Isso é coisa de menino, não houve crescimento ainda. Magoa, qualquer coisinha não me toque, qualquer coisinha é motivo de não estar na igreja. Isso é atitude de menino, é atitude que mostra que não houve ainda um crescimento espiritual. Não houve. Tem pessoas que você vai ter que tratar como que pisando em ovos. Qualquer coisa se magoa, qualquer coisa se fez, como se ela estivesse fazendo um favor para Jesus, em estar nos atos de Jesus, como ela estivesse fazendo um favor para Jesus, em ter recebido o senhorio de Jesus. Faça-me um favor, você não vai poder continuar sendo menino a vida inteira. Jesus está voltando. Cresça espiritualmente, Deus quer contar contigo. Lembra? Palavra de Deus, santificação e oração. Sem esses três elementos não há crescimento. Passa agora a tua Bíblia um pouquinho mais aí para frente. Efésios, Gálatas, depois vem Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim. Antes, Paulo mais uma vez escrevendo agora para a igreja em Éfeso. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Segundo Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Vou repetir o 15 mais uma vez. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Uma paradinha primeiro no versículo 15. Cresçamos em tudo. Eu quero para a minha vida tudo que Jesus queira me dar. Eu creio que para Jesus nada é impossível. Tem gente que só acha que é de Jesus aquilo que ela quer ou acha que seja. Não, meu querido, é de Jesus tudo que Jesus quiser e mostrar e revelar que está vindo dele. Então, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo, que é o cabeça que é Cristo. Se você pegar o Evangelho de João no capítulo 21, lá no finalzinho, versículo 25, você vai ver que está escrito lá, João escreveu, se todos os milagres que Jesus operou estivessem relatados em livros, cuidem que nem a face da terra inteira caberia os livros. Presta atenção, meu querido. O livro de Atos não está selado, ainda está aberto. Nós que cremos e amamos o Senhor Jesus, somos os discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus. Então, Jesus não está limitado aos 66 livros, não. Jesus está vivo e continua falando. E quando você desenvolve uma vida de intimidade, de palavra, de santificação, de oração, você experimenta e recebe e ouve coisas de Jesus que nem na Bíblia ninguém nunca viu nem ouviu, porque Jesus está vivo e continua falando.
Versículo 16: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Cuidado com quem senta do teu lado. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Juntas, quer dizer, os corpos estão juntos, estão ligados. A mão está ligada ao braço, que está ligado ao antebraço, que está ligada à perna, está ligada à coxa, que está ligado aos pés, que está ligado aos pés, e o cabeça, tronco, membro, está tudo ligado, porém cabeça é só um, Cristo. Cuidado com a pessoa que senta do teu lado. Às vezes a derrota do crente nem é por uma ação do diabo, é por uma ação de um colega de banco na igreja. Se o teu irmão não tiver o mesmo desejo de você, que você, senta em outro banco, sai do lado dele. Está durante o culto, ele quer falar da novela, quer falar de namoro, mulher quer falar do namorado, quer falar do marido, quer falar de casa, quer falar de política, quer falar das coisas do mundo. Sai de perto, ó, sai rapidinho daí, rapidinho, rapidinho. Não há crescimento espiritual em falar das coisas da terra, só há crescimento espiritual em se falar das coisas do alto. Sabe por que Jesus apareceu no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos que estavam indo para lá? Porque eles estavam indo a caminho falando sobre Jesus, não estavam falando sobre as coisas da terra. Crescimento espiritual, para que ninguém atrapalhe o teu crescimento espiritual, procure andar com quem goste, com quem ame, com quem tenha prazer em falar de Jesus. Colossenses, passe mais um pouquinho as páginas da tua Bíblia. Cá, Filipenses, agora vem Colossenses. Colossenses depois de Filipenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, olha o que diz. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Quem tem crescimento espiritual deseja ter conhecimento da vontade de Deus. Lembra da oração lá em Mateus 6 que Jesus ensinou? A oração sacerdotal, aquela oração modelo, como tem alguns subtítulos que dizem oração modelo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Quem tem crescimento espiritual, tu identifica logo, deseja saber qual é a vontade de Deus, não quer que prevaleça a sua vontade. Poxa, irmão, me ajude em oração, estou buscando uma resposta de Deus. Deus já respondeu e a resposta era não. Mas quem não tem crescimento espiritual não consegue ouvir o não. Quem não tem crescimento espiritual acha que Deus só está falando quando diz sim. Olha como é que o crescimento espiritual faz uma diferença brutal, gigantesca na vida da pessoa, uma diferença radical entre um crente e o outro, quando ele busca um crescimento espiritual. Minha irmã, procure saber qual é a vontade de Deus. Deus não não me respondeu. Por quê? Porque não fez a tua vontade. E quem te disse que Deus é teu servo? Ele é o Senhor e nós somos servos dele. Guarda isso, hein? Ele é o Senhor. E tem gente que quer botar Deus como servo. Ah, minha irmã, me ajuda em oração. Estou pedindo a Jesus que abra aquela porta. E se ele não quiser abrir aquela porta? Ele continua sendo Senhor e continua sendo Deus. Quer um exemplo rapidinho de crescimento espiritual? Me lembrei. Sadraque, Mesaque e Abednego, livro do profeta Daniel. Na cara do rei Nabucodonosor disseram eles: saiba, ó rei, na cara do rei, na cara do ministro, na cara do povo e na cara da fornalha, acesa 7 vezes mais. Olha o que é crescimento espiritual. Saiba, ó rei, que se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da tua mão e da estátua que tu levantou. Se ele ainda assim não quiser, nós não nos prostraremos para adorar, nem nos encurvaremos a tua estátua, não. Isso é crescimento espiritual. Isso é crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Quer outro exemplo de crescimento espiritual? Já leu o livro do profeta Jó? Homem fiel e temente a Deus? Morreram os 10 filhos, a mulher blasfemou, corpo em chaga, perdeu tudo que tinha. Sabe o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor
tem Deus dentro de você quando o Espírito Santo estiver testificando aí dentro, como diz Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Mas sabe quando é que ele disse isso? Quando ele estava com o corpo todo cheio de lepra, cheio de chaga, cheio de doença. Quando a mulher que dormia com ele na cama, mãe dos filhos dele, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha o que é crescimento espiritual. Como fala uma louca, assim falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E com esses olhos eu verei a glória do meu Deus, o Todo-Poderoso. E viu ou não viu? Lê o último capítulo, capítulo 42, que tu vai ver o resultado de quem tem crescimento espiritual e de como Deus ama quem ama buscar o conhecimento da sua palavra. E antes de terminar, 1 Pedro, abra aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, olha o que diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Aí está falando que você tem que se converter novamente, nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, lá em João 4, tem que nascer de novo, nascido novamente, o leite, João capítulo 3, nascido novamente o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Agora deixa eu dar uma paradinha para te dizer. Sabe o que é leite falsificado? É palavras mentirosas. Leite falsificado estão nos lugares que estão fazendo corrente, campanha, envolvendo as coisas somente da terra. Leite falsificado tu vê na televisão, aqueles miseráveis, ladrões, cafetões espirituais, explorando a noiva de Cristo, que é a igreja, explorando, cobrando para pregar o evangelho, que eles dizem que eles não pregam o evangelho, eles pregam o seu próprio evangelho, não o evangelho de Jesus, porque no evangelho de Jesus não tem ladrão. Ladrão é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Lá em João 10:10, Jesus fala disso. Então eles não pregam o evangelho, eles querem comercializar, fazendo o povo, como diz Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, Pedro fala que eles querem fazer do povo negócio, com palavras fingidas, querem fazer do povo negócio. Então se tu está num lugar em que o camarada diz: beba esse copo com água, que ele está ungido, bebe aí, é mentira do diabo, não está ungido coisa nenhuma, foi pego ali do galão, foi pego ali do tanque ou da bica, ou seja lá de onde for, não tem nada de ungido nisso. Ungida é a santa, poderosa e preciosa palavra de Deus. A unção está aqui nos ensinamentos que saem da boca de Jesus, não em copo com água. Copo com água não presta para matar uma sede natural. Sede espiritual só é saciada quando se busca o conhecimento das Escrituras, para que tu não seja destruído. Como diz Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem não busca o conhecimento é marionete na mão desses homens que tu vê aqui na televisão do Brasil, mercenários, ladrões, amigos do mundo, amigos de político, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. São verdadeiros servos de Satanás. E como Jesus fala em João capítulo 8:44, eles têm por pai o diabo, porque eles ensinam para o povo mentira. Então Pedro está escrevendo dizendo assim, para você tomar cuidado, 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2, para que você deseje afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, ou seja, a palavra viva, a palavra da verdade, e racional, não falsificando, não a falsificada, para que por ele vades crescendo. E se é que já provaste que o Senhor é benigno, se é que tu se converteu mesmo, convertido, anda pelos ensinamentos de Jesus, é aqui que está o crescimento espiritual. Agora, convencido, você vê nessas Babilônias prostituídas aí na televisão, aí está cheio de gente convencida, eles não conhecem um versículo bíblico, mas sabem te falar da campanha do copo com água ungida, da campanha da caneta, tudo isso envolvendo dinheiro para enriquecer ladrão e mercenário. Eles sabem te falar do sabonete para lavar a alma, da meia, ou seja, demônio, demônio e demônio.
enxergar o que ninguém está enxergando, para você não andar como uma Maria vai com as outras, andando pelo que os outros dizem. Busca o conhecimento da palavra de Deus. Esses homens aí na televisão, eles ficam doidos, tão loucos. Quando esse tipo de vídeo bate na mão deles, eles ficam em pânico. Sabe por quê? Porque se o povo tiver conhecimento das Escrituras, o povo vai começar a questionar. Peraí, ô bispo, apóstolo, pastor, que Satanás também tem seus bispos, apóstolos e pastores, tá? Ele é o imitador das coisas de Deus, tem seus missionários, tem seus diáconos, enfim. Então eu falo, bispo, pastor, apóstolo, seja lá o que for, aonde Jesus mandou beber copo com água ungida na Bíblia? Aonde? Aonde Jesus disse para levar caneta ungida? Aonde Jesus mandou fazer corrente, campanha? Aonde Jesus mandou vender coisas dentro do templo? Eu te mostro na Bíblia Jesus pegando um azarote, um chicote e arrebentando e destruindo a mesa dos cambistas, daqueles que faziam de dentro do templo o camelódromo. Aonde? Eles vão ficar doidos. Mas sabe quem age assim? Quem tem crescimento espiritual. Porque quem não tem crescimento espiritual está fazendo a corrente do empresário, campanha não sei do que, campanha, só não faz uma campanha para tomar vergonha na cara e abrir a Bíblia para ler e tirar da estante que está empoeirando. Isso não faz. Então quer crescimento espiritual? Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos revelados em Ezequiel capítulo 1, na visão profética que ele tem. Ali está estruturadas as colunas, onde você encontra Jesus falando, ensinando, corrigindo, repreendendo, admoestando. Ali você encontra Jesus ensinando o povo. Aí você vai ter vida. E quando alguém começa a crescer espiritualmente, você pode libertar. O Espírito de Deus pode usar a tua vida para libertar. Através da verdade, João 8,32, conhecereis a verdade te libertará. Tu cresceu espiritualmente, foi liberto, agora tu pode botar outros libertos também. Faça isso. Jesus está voltando. Vê se esses mercenários falam isso na televisão. Isso não dá dinheiro. Jesus está voltando. Cresça na palavra, cresça no conhecimento das Escrituras e deixa Deus ser Deus na tua vida, ok? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Quero mais uma vez te pedir a gentileza, você que puder divulgar esses vídeos nas tuas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, fazer chegar no teu blog, no teu site, fazer chegar às pessoas. Nosso objetivo é semear a palavra. Não tem conta bancária aqui, sabe por quê? Porque Jesus não mandou eu te pedir dinheiro. Ele disse, de graça tu recebeste, de graça tu passa. Eu não posso comercializar com aquilo que não é meu. A palavra de Jesus, o poder de Jesus, o Espírito é de Deus. Como é que eu vou comercializar? Não, meu querido. Fuja desses lugares que estão fazendo de você negócio. Ajude a divulgar a santa palavra de Deus através do Instagram, WhatsApp, Facebook, nas redes sociais que você estiver usando. E você que quer entrar em contato conosco, nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com. pastorcarlos_andré@hotmail.com. Telefone 021 98728 5625. 8728 5625. Até o próximo programa sob a lâmpada da palavra, que nos interessa o que diz a palavra, praticar o que diz a Bíblia. É aí que nós vamos ter uma vida de santificação e seremos arrebatados. O arrebatamento está perto, está perto. E ai daqueles que ficarem, ai daqueles que ficarem. Esses lugares que tu vê na televisão vão continuar cheios. Por quê? Porque Jesus só vem arrebatar quem é dele. Quem não guarda a palavra dele vai ficar aí. Que Deus em Cristo te abençoe com a palavra